coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Assim seja. Os estudos da noite vão ser proferidos pela nossa amiga Fernanda. Boa noite a todos. Boa noite. O tema da nossa exposição de hoje vem do livro Leis Morais da Vida, pelo espírito Joana de Ângeles e psicografia de Divaldo Franco. E o tema que Joana nos traz hoje chama-se antidissensões. Mas o que seriam dissensões? Está lá no dicionário. Dissensão é falta de entendimento, conflito, desavença, divergência e por aí vai, brigas, discussões, todo esse tipo de desentendimento. Quando nós estamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós o tempo todo estamos convivendo, nos encontrando com pessoas que são diferentes de nós, porque todos nós somos diferentes. Seja no trabalho, no caminho para casa, no supermercado, na fila do banco, nós estamos o tempo todo topando com pessoas. O atendente da farmácia, o atendente do mercado, o atendente da feira. Nós estamos o tempo todo convivendo e muitas vezes divergindo com essas pessoas. Porque nós somos todos diferentes. Cada um de nós traz a sua própria bagagem de experiências, de virtudes, de defeitos. Cada um de nós tem a sua própria malinha, que vai colocando coisas e tirando coisas de dentro ao longo das nossas existências. E essas malinhas são diferentes, têm pesos diferentes. E muitas vezes são essas diferenças dentro dessas malinhas, essas diferenças de experiência, que causam essas dissensões. Porque muitas vezes, no afã, naquela empolgação de defendermos o nosso ponto de vista, porque todos nós temos determinados pontos de vista sobre diversos assuntos. Nós temos o nosso ponto de vista, a nossa visão de certo e errado. Cada um de nós tem a sua própria visão do que é certo e do que é errado. E muitas vezes essa nossa visão de certo e errado é diferente da visão de certo e errado do outro. E nem sempre o nosso certo é o certo. Não quer dizer que o certo do outro também seja o certo. Talvez nenhum de nós esteja certo. Mas cada um de nós tem a sua própria visão. E muitas vezes, no afã de defender o nosso ponto de vista, nós não respeitamos o ponto de vista do outro. Nós queremos que o outro, nós queremos de qualquer forma convencer o outro de que nós estamos certos.
Chega a nos dar prazer quando o outro admite que nós estávamos certos. Como, olha, a sensação que nós temos é incrível, né? E aí, muitas vezes, no afã de defender esse ponto de vista e de impor esse ponto de vista para o outro, nós entramos em dissensões, discussões, muitas vezes acaloradas, muitas vezes brigamos por uma bobagem, por um ponto de vista bobo. Magoamos, ferimos. E isso não acontece só na rua, no trânsito. No trânsito acontece muito, né? Quando alguém não dá o pisca, a gente logo faz um mau sinal para o motorista do outro carro. Mas em casa, isso acontece muito dentro das nossas casas, no nosso lar, onde nós convivemos com os nossos entes mais queridos, que também têm as suas malinhas, diferentes das nossas, cada um com as suas próprias experiências, porque cada um de nós já viveu muitas vidas, e aquele nosso filho, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, esposo, que ali convivem conosco dentro da nossa casa, também têm as suas malinhas, as suas experiências, também viveram diversas vidas e têm pensamentos diferentes dos nossos. E muitas vezes na rua, em função do verniz social, da necessidade de parecermos bons, cordiais, corteses, nós somos bem educados. Nós defendemos na rua nosso ponto de vista com mais educação, até para não sermos desagradáveis com o outro. E muitas vezes dentro de casa a gente não faz isso. Dentro de casa a gente tira a máscara. E aí a gente defende o nosso ponto de vista com muito mais rigidez. E aí a gente grita, a gente bate o pé, a gente ofende o outro. E cria as mágoas, os ressentimentos dentro da nossa casa. Sempre que nós entramos no calor de uma discussão, nós nos deixamos envolver e aí partimos para a briga, em função do nosso ponto de vista, nós somos tomados pela ira, pela raiva, nós nos deixamos envolver por esse sentimento. E quando nós estamos envolvidos pela raiva, nós perdemos o controle sobre as nossas palavras. Nós perdemos o controle sobre o que nós estamos falando. E aí nós falamos demais. Nós falamos até o que não queríamos falar. E magoamos o outro. Dentro das nossas casas, é preciso que nós tenhamos cuidado, porque muitas vezes a gente quer entrar num determinado assunto, mas o familiar muitas vezes não está num bom momento. A gente tem que começar a perceber o momento do outro, porque nós vivemos muito ansiosos. Nós vivemos tão atarefados que nós não prestamos atenção no outro. Nós não prestamos atenção que ele não está bem naquele dia, ou que ele está passando por uma certa dificuldade. Nós não compreendemos o momento do outro e aí queremos entrar naquele assunto polêmico, naquele assunto onde existem divergências entre os nossos pontos de vista. E aí, se nós entramos nesse assunto naquele mau momento, o que vai acontecer? Discussão, divergência, briga, um vai dizer para o outro o que não devia, vai ficar de cara feia, vai sair batendo a porta. Se nós tivéssemos respeitado aquele mau momento, deixado para conversar aquele assunto num outro momento, teria sido outra reação. Um exemplo bem simples. Sexta-feira à noite, o pai chega em casa cansado do trabalho, está lá, pensando ainda no trabalho, pensando no que ficou. E o filho ansioso, o filho adolescente, no outro dia quer ir para a festa com os amigos e quer pedir dinheiro para o pai para sair. A mãe alerta, olha, teu pai acabou de chegar do serviço, olha o estado dele, está cansado, está nervoso,
está preocupado, deixa para um outro momento, porque ela já conhece, ela já tem a experiência. Mas ele é ansioso, vai pedir, vai falar o que vai acontecer. Vai ter briga, vai ter discussão, não vai sair, não passasse no colégio, está com as notas ruins, não vai sair de casa, aí já sai batendo a porta. Tá? Se ele deixasse para o outro dia, sábado de manhã, depois que o velho tomou um chimarrão, quem sabe a reação seria outra. Isso é um exemplo simples, gente, uma coisa cotidiana. E muitas vezes assuntos mais delicados a gente entra com o assunto na hora errada, no momento errado, a gente não percebe o momento do outro. É tão importante isso nas nossas casas. A gente não percebe quando o outro está triste, quando o outro não está bem, a gente não presta atenção. E aí a gente cria as dissensões, as divergências, os conflitos. Joana de Ângeles, nesse capítulo, nos diz o seguinte: dialogar, quiçá discordar, apresentando opiniões e fraternalmente sugerindo, são atitudes que não podes desconsiderar, nem delas te evadir. Dissentir jamais. É lógico que a gente também não pode ficar quieto diante de uma situação que a gente não concorda, que a gente acha errado. É lógico que nós temos que colocar o nosso ponto de vista, que nós temos que dizer qual é a nossa opinião sobre aquele assunto, sugerir uma boa solução para aquele problema, mas de forma fraterna, de forma carinhosa, com jeito, como se nós estivéssemos conversando no nosso trabalho. A gente não vai agredir o outro. A mesma coisa a gente faz em casa. Conversa fraternalmente, com carinho, com ternura. Não vai agredir o outro. Nós temos que estar atentos, porque as palavras que nós falamos, elas são controláveis enquanto estão na nossa boca. Depois que expressamos, não tem retorno. Depois que nós abrimos a boca e falamos um monte de bobagem para o outro, não tem volta. E quando nós entramos no calor da discussão, daquela briga, a gente fala sem pensar. Por que a gente fala sem pensar? Nós deixamos nos envolver pela raiva. Nós precisamos pensar que nós não estamos sozinhos nunca. O primeiro pensamento que nós temos é sempre nosso. O primeiro pensamento vem da gente, aquele pensamento já de raiva. Controla. Porque senão, se nós não controlarmos no início e a gente começa a falar um monte de bobagem, já tem gente aqui no nosso ouvido. Ó. Porque nós vivemos cercados de espíritos. Nós sabemos disso. As dimensões não são separadas. Nós convivemos com encarnados e desencarnados ao nosso redor. Bons e maus. Com bons pensamentos, com boas vibrações e com más vibrações. Só que nós vamos eleger aqueles que estão ao nosso redor. Dependendo do quê? Da nossa vibração, da nossa energia. Se nós sintonizarmos com a raiva, com as más vibrações, se nós entrarmos no calor do conflito, quem nós vamos atrair para perto de nós? Aqueles que nos querem bem? Claro que não. Nós vamos atrair aqueles que também querem brigar, que também querem entrar no conflito. E aí eles vão buzinar nos nossos ouvidos. E aí nós vamos falar, muitas vezes, o que eles estão nos dizendo para falar. Nós falamos a primeira bobagem, que não deveria ter dito. E aí as outras vão saindo. Por quê? Porque já tem alguém ali ajudando. Então o melhor é controlar no início. Sentiu a vontade de falar aquela bobagem, mas sabe que vai gerar mais confusão, para que falar? Não tem necessidade. Depois que a palavra vai de encontro ao outro, não tem volta. E muitas vezes uma palavra dita num momento ruim é muito pior do que uma agressão física. Ela machuca muito mais porque ela machuca lá dentro.
E quando nós entramos no calor de um conflito, e nós entramos numa vibração negativa, nós emitimos uma vibração negativa em direção ao outro. Essas ondas de raiva, de ódio, muitas vezes, vão em direção ao outro. Mas para irem em direção ao outro, elas saíram de nós. Então, quem são os primeiros atingidos por essa onda negativa? Somos nós mesmos. Essa vibração negativa que vai de encontro ao outro, ela passa primeiro pelo nosso organismo espiritual e físico. Muitas vezes, pelas nossas ondas de raiva, nós machucamos o nosso corpo físico. Raiva é aquele negócio que faz a boca ser mais rápida que a cabeça. Como a gente falou, né? No momento de raiva, a gente não pensa, sai. E muitas vezes a gente vê aquelas pessoas que são extremamente nervosas, que estão sempre a ponto de explodir. Essas pessoas sempre têm um probleminha. Tá com azia, tá com gastrite, tá com problema no estômago, tá com úlcera. Tudo isso a raiva causa. É aquela raiva contida. A pessoa está sempre explodindo, está sempre atingindo o seu organismo. Está sempre com um distúrbio físico, além dos distúrbios espirituais que a gente não percebe e não vê. No livro Por Entre as Dores, Aloísio Silva nos coloca assim: um ataque de raiva em nós dura pouco tempo, mas deixa um rastro de destruição. Uma crise de raiva não chega a 10 minutos, mas o que pode provocar, às vezes, dura uma vida inteira. E nós colocamos um pouco mais, vamos acrescentar nessa frase desse autor. Às vezes dura mais de uma vida, às vezes dura muitas existências. Porque um ataque de raiva, quando a gente fala aquilo que não pensa, a gente magoa o outro. E aí essas mágoas, esses ressentimentos, esses rancores, às vezes duram uma vida inteira. Outras vezes elas são levadas para o plano espiritual. Aquele que a gente ofendeu, que a gente magoou, pode no futuro ser o nosso algoz, o nosso perseguidor. Nós vemos muitos casos de obsessão em que o obsessor não é uma criatura má. Normalmente ele não é mau. Ele está magoado, ele está ressentido, ele foi ferido. E muitas vezes por motivos banais, por discussões, por acessos de raiva, nós atingimos o outro, magoamos o outro. E ele leva aquele ressentimento. Leva aquele ressentimento, muitas vezes não tem uma elevação moral para digerir, para perdoar, para esquecer, e aí ele quer vingança. E aí ele quer fazer com que a gente sinta aquilo que ele sentiu. E aí ele nos persegue. E nós nos achamos vítimas. Quando muitas vezes nós fomos os algozes. Nós só estamos recebendo aquilo que foi fruto das nossas ações, das nossas más ações. Então, isso é bom para a gente perceber que controlar um acesso de raiva não é só para hoje. Não é só para não ferir o relacionamento momentâneo. Ela pode nos prevenir muitos problemas futuros. Buda dizia que a ternura é a maior proteção do mundo. Nós tratarmos o outro com ternura, com carinho, se a nossa palavra não for a palavra de agressão, substituir essa palavra agressiva, muitas vezes irônica, por uma palavra de ternura, de carinho, de compreensão, com certeza vai nos auxiliar a ter relacionamentos mais saudáveis. Nós vivemos a era das indiretas. Perceberam isso? Nas redes sociais,
Muitas vezes o que a gente não tem coragem de dizer na cara do outro, a gente coloca indireta. A palavra irônica, a provocação, beijinho no ombro, né, a cutucada. E a gente acaba ferindo o outro. Porque aquele para quem a gente colocou a indireta, sabe que é para ele. Sente, para quê? Qual a necessidade? Qual a necessidade de criarmos esse laço de rancor, esse laço de ressentimento? Porque se a gente não simpatiza com uma pessoa, o melhor é não criar laço nenhum. Espera, de repente, daqui a um tempo, conhece melhor, cria um laço de afeto. Não um laço de ódio, um laço de mágoa. Porque esses são os mais difíceis de se desfazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10, nós encontramos uma passagem com o ensinamento de Jesus que é importantíssimo. Diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que de lá não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Muitas vezes, essa linguagem é difícil de nós compreendermos. Mas se nós prestarmos atenção, o que Jesus está querendo nos dizer? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então desfaz essas dissensões enquanto ainda estamos aqui encarnados os dois. Porque depois vai ficar mais complicado. Depois a gente vai criar aquelas relações de encarnado e desencarnado que são difíceis de compreender, que são difíceis de tratar. Por que nós vamos ficar brigando e tentando resolver essas brigas em outras vidas e nos digladiando vidas afora, se nós podemos resolver essas contendas ainda hoje? Praticar o perdão. Jesus, o tempo todo, nos ensinava como praticar o perdão. Nos dizia que nós precisávamos praticar o perdão. Porque no momento que eu perdoo, eu desfaço esse laço de mágoa. O outro pode ter me magoado, pode ter me ferido, mas eu não vou criar um laço com ele. Eu vou perdoar, vou deixar para lá. Não vou levar essa discussão adiante. Mas a gente tem uma coisa chamada orgulho. E aí o orgulho ferido é terrível. Como que eu vou levar desaforo para casa? Me ensinaram desde criança a não levar desaforo para casa. E a gente ensina os filhos: tu não me traz desaforo para casa. Muita gente faz isso. Ah, o coleguinha fez isso e tu traz desaforo para casa? Gente, que coisa feia. A gente está ensinando o não perdão, a desavença, a dissensão. Deixa para lá, não leva essa discussão adiante. Nos diz ainda a benfeitora Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela diz o seguinte: se não concordas, silencia e aguarda o tempo. Se executares a tua parte corretamente, o valor do dever cumprido realçará o teu esforço. Lógico que nós já falamos que quando o assunto é sério, nós precisamos colocar o nosso ponto de vista. Mas se nós pararmos para pensar, muitas vezes esse ponto de vista é radical e ele não vai acrescentar nada. Muitas vezes, se a gente não tem nada de bom para falar, é melhor ficar quieto, é melhor silenciar. Se no momento da raiva não tem nada de bom para falar, fica quieto. Chico Xavier contava que Emmanuel havia ensinado algo para ele assim: que quando ele tivesse um acesso de raiva e ele não tivesse nada de bom para falar naquele momento, que ele pegasse um copo d'água, enchesse a boca d'água, como o nosso amiguinho ali da foto, com a boca cheia d'água,
enchesse a boca d'água e só engolisse aquela água quando a raiva passasse. Chico não entendeu muito bem aquele ensinamento, mas fazia. Certa vez, curioso, perguntou para Emmanuel: mas Emmanuel, o que acontece com aquela água? Tu faz dá um passe ali na água, aquela água energizada, com energias calmantes, para que eu me acalme, me acerene, volte ao equilíbrio? Chico, não. Na verdade, não. Aquilo é água mesmo. É que se tu estiveres com a boca cheia d'água, não vais falar o que não deves. Que ensinamento. Quem sabe se nós ainda não chegamos ao ponto de conseguirmos nos controlar no momento de raiva. Quem sabe a gente segue o ensinamento de Emmanuel. Pega um copo d'água, enche a boca d'água. Não vai falar bobagem. Não vai dizer o que não deve. Paremos para pensar. Vamos parar de explodir de raiva. Nós só estamos nos ferindo e ferindo o outro. Que tenhamos um bom domingo e uma boa semana a todos. Nesse momento, vamos fazer uma oração por todos aqueles nomes que nós depositamos aqui nas caixinhas e por todas aquelas pessoas que nós temos dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos. Por paz. Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que, no momento justo, solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós, para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo, nada de mal nos sucederá. Não nos deixes agir precipitadamente. Que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta. Para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. Que assim seja.